Sejam todos bem-vindos, pessoas lindas do meu coração. Eu sou o Caldurzinho, sim, seu humilde host por esse vídeo. E nós somos Penclave Games. Sejam bem-vindos ao nosso quadro Café com os Dev, certo? Eu sou o Caldur e esse aqui é o Dev. Qual o seu nome? Fala pra galera aí. Aqui é o Renato, né? Sou das antigas do desenvolvimento de jogos. Já trabalho na área já há muitos anos. Fiz o primeiro curso de jogos, estudei na primeira especialização de jogos do Brasil, isso lá em 2000 e... se a memória não me falha, 2005, lá no Unicamp, em Curitiba. Com a galera lá que fez não sei se vocês conhecem, o Irínia, foi um MMO brasileiro, e a galera que era do Solf Logic, que desenvolveu o Trophy Hunter, eram professores do curso e tal. Eles abriram esse curso lá em Curitiba, foi o primeiro curso de jogos do Brasil. Aí, desde lá, tô nessa toada aí, às vezes dando aula na faculdade, às vezes desenvolvendo e caminhando. Que da hora! Aí. Que legal, cara. É um prazer ter você aqui conosco. Eu tenho bastante background também de universidade. Eu cursei a Universidade Federal de Lavras. Legal, tem bastante amigos em Lavras. Você tem amigo em Lavras? No curso de computação. Tem amigo no curso de computação, o professor Humberto. Ah, eu conheço, pô. Conhece o Humberto? Humberto foi meu colega de sala na graduação em ciência da computação. Mas esse mundo é muito pequeno, cara. Esse mundo é muito pequeno mesmo, não é não? Pois é, ele foi meu colega de sala na computação e depois ele mudou lá para Lavras, foi estudar lá, fez mestrado, fez doutorado lá e acabou ficando. Seguiu carreira como professor por lá. Sim, nossa, que legal, cara. A gente tinha um laboratório de desenvolvimento de jogos e queríamos fazer um curso de desenvolvimento de jogos em Lavras. Acabou não dando certo, mas a experiência foi muito massa. Então eu tenho esse pé na universidade também, e eu sei como que é difícil fazer, querer desenvolver jogos fazendo cursos como ciência da computação, né? Esses mais tradicionais. É muito difícil, cara, eu tô ligado. Sim. Quando eu fiz ciência da computação, formei em 2003, então... Eu tô com a carinha de novinho, mas eu já tô beirando os quarentão já. O tempo passa. Vai beirando os quarentão aí. Não, então, você passou por aqueles momentos mais difíceis do desenvolvimento de jogos, onde não tinha nada, absolutamente nada, né? Cara. Eu tenho até uma certa experiência assim, de ver algumas coisas dando certo, outras dando errado, comigo mesmo muita coisa deu errado, faz parte. Quando eu comecei lá em 2000, quando eu fiz ciência da computação lá em 2003, eu já pensando em fazer jogos, era meu sonho, trabalhar com games. Que da hora, cara. Mas no Brasil não tinha nada, né? No Brasil não tinha absolutamente nada. A gente tinha ali 2 empresas de jogos, na verdade tínhamos 3 empresas de jogos, tínhamos o Ignis Games, que era uma empresa de Curitiba, depois eles foram para o Rio de Janeiro. Eles fizeram um MMO chamado Irínia. Era a época que os MMOs estavam... Galera achando que ia ser só jogo MMO, né? Então, tinha uma galera querendo muito fazer MMO. Você entrava no site de Game Dev, tinha um fórum, acho que chamava Game Dev mesmo, se eu não me engano. Esqueci o nome. Entrava um monte de moleque lá, vamos juntar para fazer um MMO. Os caras não tinham nem noção do que estavam falando. MMO é o jogo mais difícil, um dos mais difíceis de você fazer, né? Um gênero mais difícil. E eu via aqueles moleques, aqueles meninos sentando, falando, vamos fazer MMO. Eu falei, esse povo não tem nem noção do que eles estão falando. Mal sabem do sofrimento que eles vão passar, meu nobre. Os caras não têm noção de nada. E aí... tinha essas 3 empresas, tinha a Ignis Games que faziam MMO, mas era um pessoal muito fera, e eles foram os que fundaram esse curso lá em Curitiba. Lá. Tinha o pessoal da Solf Logic, que hoje eles são sócios de uma outra empresa lá no sul, esqueci o nome, que faz aquele jogo Brown Stars. Não, eu só conheço o Brawlhalla, velho.
Acho que é Brawl Stars, se na minha memória não tá faltando, mas é um jogo de mobile que fez bastante sucesso. É a mesma galera do Soft Logic lá, que fez Legal. o Soft Logic. Ué, depois a gente pode. Depois você pode mandar pra gente, a gente faz um. De repente conversar com o pessoal, né? Chamar eles pra vir conversar com nós. E eles tinham essa empresa lá do Sul, lá, que eles desenvolviam um jogo chamado Trophy Hunter, que era um jogo de caça e vendia bastante nos Estados Unidos, no Canadá. Era um Ah, negócio assim que eles gostam. No norte lá dos Estados Unidos e Canadá, né? É um negócio que vende muito esses jogos eu, de caça. O eu povo acho lá que eu já gosta, vi né? esse aí. Esse era a versão de graça ou era o pago? Não, era pago, era para Era pago. PC na época. Eu lembro Era que no tinha um CD, joguinho né? Na época só antigo. tinha caixinha. Quando eu era pequeno, quando eu era menor, tinha um jogo que chamava Deer Hunter, né? Tipo, caçador de viadinho. Então, é do mesmo deles. Eu acho que o jogo começou como Deer Hunter, depois virou esse Trophy Você Hunter. tá zoando, Era da sério, galera, mano? Eu jogava era pra da caramba galera esse lá, jogo. pessoal lá da Soft Logic, era uma empresa lá de Porto Alegre, que fazia Caramba, esse mano. jogo. Eu só tinha a versão demo, cara. Eu só dava pra caçar um viadinho e acabava o jogo, mas eu joguei muito esse. Aí você tinha que ficar iniciando toda É hora, né? sério, mano. Você tocava o apitinho lá, daí vinha o viadinho, você chegava e dava um tiro nele e tal. Era Pois doideira. é. Muito louco, cara. Então, Bem, tinha essa empresa lá que fazia esse, tinha uma empresa também de Curitiba. Você vê que era tudo mais pro sul, né? sim. Tinha essa outra empresa de Curitiba que chamava Contínuo. Eles faziam um jogo chamado Outlive, era um jogo de estratégia, assim, que vendia até bem nos Estados Unidos, era concorrente do StarCraft. Ô, louco. Aí concorrer Só com que não StarCraft aí é maldade, né? Não conseguia, né, concorrer com o StarCraft. não Mas consegue, era não um jogo, consegue. mas era um jogo bem conceituado na época, sabe? E aí esses caras falaram, pô, não só temos nós, vamos fundar um curso, fizeram esse curso lá. Você tá E louco. aí eu resolvi fazer, acabei de formar, resolvi fazer e comecei a seguir na área, né? Vim dar aula na PUC, logo na sequência quis abrir o curso de jogos aqui na PUC, me chamaram para dar aula. Eu dei aula por um tempo, aí fui para o mercado, depois voltei para dar aula de novo. Tá nesse cirando aí. Ah, legal, cara. Muito massa. Bem, vamos então às perguntas que eu preparei pra Vossa Senhoria aqui, hein? Ó, vamos lá. Primeiro, qual a diferença entre um curso de game design para um curso tradicional como ciência da computação e sistemas? É bastante diferente, né? Na verdade, você tem algumas diferenças. Você tem um curso chamado Game Design, que ele é lá no IMB, em São Paulo, que ele é um curso realmente de Game Design. Então, ele quase não tem um foco, não tem programação, sabe? Muito programação. O foco dele é realmente projetar mecânicas. Então, ele é um curso realmente de design. Inclusive, ele está na escola de design, né? Agora, a maioria dos cursos de jogos lá é uma graduação, lá inclusive são 4 anos. A maioria dos cursos de jogos que nós temos, ele é um curso de tecnólogo. É considerado uma graduação, os alunos podem formar, fazer mestrado sem problema nenhum, mas são cursos que são mais ou menos entre 2 anos e meio e 3 anos, são menores. Na PUC, nosso curso é 3 anos, né? Nós queríamos que o curso fosse 4 anos, porque nós ainda não havíamos aprovação do MEC para existir um curso de graduação de jogos ligado à área da computação. Só existia a possibilidade de fazer tecnólogo. Então, era o que o MEC permitia. Por isso que todos os cursos eram tecnólogos, entendeu? Se eu não me engano, ano passado, o MEC aprovou agora cursos de 4 anos, não mais tecnólogos, graduação. A PUC ainda não quis mudar, é uma política que não depende dos professores, né? Depende mais da direção. Mas que eu me lembre, o MEC liberou a permissão para 4 anos no curso de jogos, a partir desses anos agora mais para frente, seguindo em frente. A grande diferença é que o curso de tecnólogo de jogos, né, que ele está ligado à área da computação, então se você vê os cursos de tecnólogos do Brasil inteiro, né, eles estão no departamento de computação. Então, quem detém o curso são os departamentos da computação.
Mas você vai ver que são cursos muito mais do que da computação, são cursos multidisciplinas. Então, você tem ali a área da programação, você tem a área da arte, né? O curso da PUC mesmo, hoje, 50% das disciplinas são arte e design, entre arte e design. Então, não é um curso apenas técnico de programação, é um curso muito geral. Então, você tem área de modelagem, área de animação, você tem, às vezes, pintura, você tem design, aí você vai estudar game design, você vai estudar mecânica, você vai estudar storyboard, né? Então, você tem um conjunto de disciplinas que não tem nesses cursos técnicos de programação. Fora que as disciplinas de programação, elas são todas voltadas para o desenvolvimento de jogos. Então, você vai ver ali disciplina de IA, né? Você vai, por exemplo, nós na PUC aqui em Minas, nós temos 2 disciplinas de IA. No curso de computação tem apenas uma. Mas a disciplina de IA do curso de computação é uma matéria teórica. Nós temos 2 disciplinas de IA totalmente práticas. Entendi. É bem voltado, então, para o que você precisa para fazer jogo. Bem voltado para o que você precisa para fazer jogo. Então, é um negócio muito, muito prático. Sim. Então, você tem matéria de computação gráfica muito... algumas áreas nós temos conteúdos bem mais avançados do que o aluno vê na computação. Então, a gente vê coisas de computação gráfica que não vê na computação, né? Uhum. Por outro lado, nós temos muito menos matéria digamos, de computação teórica, sabe? Certo. E matemática teórica. Nós vamos ter alguma matemática, mas é a matemática aplicada para jogos. Então, você vai ter ali vetores e matrizes, basicamente, que é o que a gente usa em jogos, praticamente isso. Você poderia colocar um pouco aí de derivada, que é usado para fazer shader, né? Shader basicamente, você implementa os shaders para estar trabalhando ali na questão visual, como que você vai colorir os pixels dos modelos 3D, né? Sim. Então, isso para quem não conhece muito bem o que é shader, só uma explicação bem simples, assim, bem rápida, exatamente. A gente poderia estar trabalhando com derivada, mas você não precisa de trabalhar com derivada para fazer shader. Sim, Dá para fazer shader de outras formas. Então, nós trabalhamos com shaders de outras formas, sem usar a questão da derivação. Embora muitas vezes você implementa ali a variação, porque derivada nada mais é do que variação, né? E a gente trabalha bastante a questão prática dos alunos. Então, todo semestre eles têm que desenvolver jogo, né? Então, massa. Você fazer curso de jogos sem desenvolver jogo, você não desenvolve prática. Então, legal. Nós temos no curso um negócio que nós chamamos de trabalho interdisciplinar. Uhum. A cada 1 ano eles têm que entregar um jogo pronto. Então, no primeiro semestre, protótipo. Segundo semestre, jogo pronto. Naturalmente que não é um jogo pronto com o número de levels que você vai lançar um jogo na Steam. O jogo na Steam você vai lançar com 12, 15, 20 levels. Lá eles vão fazer 1, 2, 3, tá? Uns 3 levels, 2 levels, porque não dá tempo para fazer tudo. Sim, mas é um jogo 100% jogável. É para provar um conceito, mostrar as mecânicas e tudo mais, né? Isso. E a ideia de ser interdisciplinar é que envolve os conteúdos que eles aprendem nas disciplinas. Não, isso é muito legal. Então vale como ponto em todas as matérias do curso, do semestre, vale como o trabalho interdisciplinar vale como pontos. Show de bola, cara. Eu na verdade, eu sou biólogo. E eu trabalhava junto com o pessoal da computação para fazer uns jogos, né? Eu não sei programar absolutamente nada, eu não sei, também não sei desenhar nada, cara. A única coisa que eu sei é inventar história nada a ver e inventar umas mecânicas esquisitas. Daí o pessoal gosta e a gente vai fazendo. Eu só mando pra eles. Oi? Você conheceu o professor Humberto desse grupo lá, de estudo lá? Dele também. A gente tinha um laboratório que chama Game Design Lab. Ainda existe o laboratório lá na universidade, né? Mas eu já não participo, né? Já não participo ativamente. Então, mas o professor Humberto participava também? Isso dessa aí eu não sabia. O professor Humberto não participava do laboratório, não. Mas o convite sempre esteve lá, né? Entendi. Mas o professor não participava, não. Bem, não sei porquê, mas só sei que não participava.
Mas beleza, então, ó, o curso ele é muito legal, muito prático, voltado para jogos e sem ficar aprendendo coisa que não interessa para você fazer jogo, é para você fazer jogo. Isso é o maior problema que as pessoas têm quando elas vão fazer computação achando que vão fazer jogos. Porque você não vai fazer jogo, cara. A última coisa que você vai fazer é aprender a fazer jogo naqueles cursos, né? E vamos à segunda pergunta, então. Vamos à segunda pergunta. Qual foi a sua motivação para ser professor de jogos, né? Professor de jogos. Não sei, eu acho que eu nunca, para falar a verdade, eu nunca pensei em ser professor desde o início. É um negócio que aconteceu, vamos dizer assim, a oportunidade apareceu, né? Porque como eles queriam abrir esse curso aqui em Belo Horizonte e não tinha ninguém na época com formação disso, aqui em BH pelo menos não tinha ninguém, todo mundo era da computação, queria fazer jogo, mas era da computação. Então a oportunidade se abriu, e na época não tinha engine, a gente fazia as coisas tudo na unha, né? Então a gente aprendeu a fazer engine, né? Eu cheguei a desenvolver 3 engines ao longo do tempo em que eu desenvolvo jogos, né? Então, uma delas virou produto profissional, um jogo lá na Iluzes, né? Que a gente lançou para mobile e para o Wii U, né? Nós desenvolvemos a engine do início ao fim, né? Zerinho. Que legal. A Unity ainda não era muito boa, né? Ainda não era um negócio aberto. A engine que era mais aberta na época, assim, que tinha uma possibilidade para empresas pequenas, era a Torque. Só que a Torque era muito ruim. Era uma engine muito ruim. Tanto que eu nem conheço. Quem teve a oportunidade... Era da Garage Games. Quem teve a oportunidade de conhecer, era uma engine muito ruim. E já tinha a Unreal na época, mas a Unreal era muito cara, era um negócio só para estúdios grandes, né? Então, você fazia os treinos na unha, a gente aprendeu a fazer engine, né? Naquela época era um negócio... Você vê que na época do início do curso de jogos, era um curso bem de programação, né? Porque para fazer programar engine na unha, não é qualquer um que tem condição de fazer. Não. Hoje mudou-se essa realidade, né? Tanto é que hoje nós temos muito mais alunos querendo fazer arte do que querendo fazer programação. É o que a gente mais tem lá no nosso curso mesmo. Se você colocar aí, hoje nós temos aí talvez 60% dos alunos são alunos que vão seguir a carreira de arte, de design, de game design de arte. 40% só. Só não é bastante, mas 40% é programação. Então você vê que naquela época a gente tinha dificuldade, inclusive, de ter alunos, né? Porque o aluno entrava e no segundo semestre ele já tomava um susto. Não, ele já tomava uma coisa um susto daqueles, né? Uma coisa que eu sempre vi de game design, cara, era, por exemplo, lá no laboratório a gente chegava e falava, vamos fazer um jogo então. Daí o cara, que lindo, vou fazer meu jogo, não sei o quê. Daí sentava pra fazer os bagulho e falava, não, beleza, tem que aprender a fazer esse negócio aqui. Dava uma semana, o maluco, vazava, meu irmão. Hoje até que é menos, mas porque hoje, assim, você já vê que, como já tem até um pouco de mercado, com algum desenvolvimento no Brasil, né? Tem algumas empresas até bem-sucedidas. Você vai ver que as pessoas que entram no curso de jogos já são mais conscientes do que elas vão aprender no curso, sabe? Mas naquela época entravam os meninos muito loucos, eles chegavam lá com as ideias lá, não, fazer jogo, eles achavam que eles iam brincar na turma, né? Vou jogar videogame. Não jogar videogame, aí chegava lá, via com umas matemáticas malucas, via com os algoritmos para fazer engine cabuloso, e ficava mal, surtava, né? Travava. Aí entrava 50 e ficava 3, 4, 5. Mas é sempre assim, cara. O resto cara. é tudo embora. É tudo embora. Você... Hoje até que é menos, né? Sim. E você tinha comentado, mas qual que é a sua experiência no mercado de trabalho? Para o pessoal que tá começando, pra você saber a sua trajetória também. Então, eu além de ser professor na PUC, né? Desde 2006, eu dei aula lá até 2008, saí e voltei tem uns 4 anos, mais ou menos. Eu trabalhei, assim, basicamente em startup, o tempo inteiro. A minha carreira foi basicamente trabalhar em startup, empresas
iniciantes. No início eu trabalhei numa empresa de tecnologia de VoIP, né? Tem nada a ver com jogos, a gente desenvolvia... A gente era concorrente do Skype, na verdade, na época. Caramba. Só que a gente concorria pelo mercado corporativo. Então não era o Skype pessoa física, não, sabe? Direto. Era do mercado corporativo. E a gente ia até bem, porque a gente tinha tecnologia muito boa e vendia bastante por Oriente Médio. Trabalhei um bom tempo. Foi a primeira startup aqui de BH, junto com a que depois virou o Google, né, aqui em Belo Horizonte. Eita. Que recebeu investimento, né? Foi uma empresa chamada Comunip. Foi uma empresa bem legal. Chique. Trabalhei há bastante tempo. Mas eu sempre quis trabalhar com jogos, era o meu sonho, né? Trabalhar com jogos. Uhum. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na primeira empresa de jogos aqui de BH, né? Pessoal que eu já conhecia, né? Tinha até alguma ligação com o pessoal da Comunip, eles já me conheciam bastante. Uhum. E era a empresa chamada Iluzes, né? Então, a empresa começou lá em 2009, né? No final de 2009, eu entrei no início de 2010, que eu entrei na empresa. Fiquei lá quase 3 anos, né? Na Iluzes, desenvolvendo alguns jogos para mobile, desenvolvendo esse jogo aí para Wii U, né? Teve jogo lançado para PS4, para PS Vita, PSP, né? PSP, na verdade. PSP, eu tive já o PSP, muito bom, cara. Para PSP, a gente lançou alguns jogos. Eu trabalhei como a empresa chegou a ter mais ou menos uns 35 funcionários, mais os sócios. Bastante, cara. Foi bem razoável, A gente tinha alguns jogos, lançava alguns jogos, e ela chegou a ser investida aqui em Belo Horizonte, recebeu investimento, eu fiquei um bom tempo lá. Legal. E aí eu saí para terminar o meu mestrado. Estava fazendo mestrado e trabalhando ao mesmo tempo, mas chegou uma hora que ficou impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não tinha como. E você optou por terminar seu mestrado, né? Eu quis concluir o meu mestrado, concluir. Não, até tá porque minha esposa ela é da carreira jurídica, então eu nunca sei, vai que um dia ela passa num concurso lá no meio do nada. O que eu vou fazer no meio do nada a não ser dar aula? É a única coisa que eu poderia fazer na vida, né? É verdade. No meio do nada. Então, se bem que hoje em dia você pode trabalhar de home office de boa, né? Pode. Hoje em dia pode, mas na época era bem menos. Na época era complicado. Muito... Então, assim, eu falei, não, eu vou terminar meu mestrado. Certo. E aí voltei a dar aula e também resolvi abrir o meu próprio estúdiozinho. Junto com um amigo meu. No início a nossa ideia era fazer jogo evangélico, né? Cristão evangélico. Aí nós fizemos um jogo para mobile evangélico, lançamos. E depois fizemos esse jogo que não é evangélico, é do Earth, né? Estamos lançando agora para PC. Basicamente isso. Então eu hoje tenho uma carreira mista aí, né? Massa, Mas assim, eu tô aí, né, desenvolvendo e dando aula. Mas eu gosto muito mesmo de empreender, desenvolver isso aí. Eu acho, tanto é que minha carreira é toda focada em startup, né? É um negócio que eu gosto muito. Né? Isso é massa. Eu não sei, ainda que em alguns momentos você pare, né? Como aconteceu, eu parei de trabalhar, fui terminar minha faculdade. Eu sempre volto, porque é um negócio que eu gosto, né? Tá certo, cara. Não pode ficar parado, né, cara? Tem que sempre aprender alguma coisa nova, sempre buscar uma coisa diferente, senão fica chato, né? Fica sem graça. Bem, olha só, outra pergunta aqui que o pessoal já me falou pra eu fazer pra você, ó. O que os formandos podem esperar concluindo o curso, cara? Quais são as expectativas que eles podem ter? Enfim... ele vai ter uma... Eu costumo dizer que faculdade não é para o cara sair como expert, não. Nenhuma faculdade, nem em nenhuma área o cara vai sair, né, como expert. Não existe, né? Então, eu costumo dizer que é basicamente um empurrão, né? Enquanto você não entra na faculdade, né, eles estão te dando a matéria para você aprender. A faculdade é mais ou menos o seguinte, você vai aprender a aprender. Então, o objetivo é você começar a se virar, porque não tem como você dar todo um conteúdo, né,
que o cara vai encontrar no trabalho dele ao longo do tempo. Então ele vai aprender, ele vai começar a conseguir ler blog, ler site, como que faz tal coisa, né? Então, assim, ele vai sair como um bom profissional? Vai. Mas, naturalmente, ele vai ter que evoluir, ganhar experiência, né? Uma das coisas que a gente faz é estar fazendo jogos, eles desenvolvendo jogos mesmo, é para eles já começarem a desenvolver essa habilidade prática no meio da faculdade, né? Diminuir o tempo de que isso vai acontecer na vida profissional, né? Eu costumo dizer que a carreira de jogos ela é uma carreira que não aceita você ser mais ou menos, então você tem que ser realmente bom em alguma coisa, caso contrário você vai ter dificuldade na carreira. E isso a gente fala com os alunos, olha, o curso ele te dá uma noção de tudo, mas você vai ter que escolher alguma coisa e ser bom naquilo. Porque você não vai ser programador, game designer e artista na mesma empresa, isso não existe. Né? Essa ideia não existe. Não, a não ser que você faça sozinho o jogo, né, por 200 anos. Exatamente, a não ser que seja sua startup e você está fazendo tudo, né? Que na startup você é tudo, né? Você é administrador, você é contador, você é marketing, né? Você acaba fazendo um pouco de tudo. Exatamente. Mas aí é um caso que é necessário, né? Ou então você tem que ter dinheiro para contratar a galera, né? Dinheiro é o que tá faltando ultimamente, né? Exatamente. Não, legal. Isso é uma boa. Tem que aprender a buscar as coisas novas. Não tem como saber tudo, né? Você tem que continuar trabalhando e estudando. Mas o legal é que você aprende a conseguir obter essas informações, né? Exatamente. E uma coisa legal que eu falo com eles também que é o seguinte, se eles correrem atrás, forem bons no que eles fazem, né? A carreira de jogos ela é uma das poucas que você forma e você tem reais condições de trabalhar no exterior. Opa! Condições reais. Isso é o que tá pegando aqui. Isso é o que pega, cara. Entendeu? Exatamente isso que eu tava falando com expectativa, tá ligado? Que as pessoas podem esperar. Não, isso aí é uma coisa que você tem chance real. Eu tenho muitos amigos que trabalham fora do Brasil, vários. Agora, eles vão exigir uma experiência mínima, então você tem que fazer seu jogo, né? Utilizar o mobile que você está lançando, alguma coisa, você tem que estar comprovando seu portfólio. Mas você tem reais possibilidades. Eu mesmo já recebi convites para trabalhar fora algumas vezes. Na Alemanha 2 vezes, Nova Zelândia 1 vez, Irlanda 1 vez. Né? Então, eu não fui porque minha vida está mais para aqui. Minha esposa é concursada, tem a carreira jurídica dela no Brasil. Então, minha vida está por aqui, mas oportunidades aparecem para trabalhar fora do Brasil. Tem amigo que trabalha na Electronic Arts, eu tenho amigo que hoje trabalha na Adobe, mas trabalhou como programador de render na Unity, tá? Então desenvolveu parte da Unity. Chique. Tem amigo que trabalha em outras empresas de jogos, na EA, tá? Tem amigo na Irlanda, na Holanda, Nova Zelândia. Então você vai ver que oportunidades você tem. Né? A maioria, a galera fica querendo, quero para os Estados Unidos, para o Vale do Silício. É um pouco mais difícil, porque ali os próprios americanos querem ir para ali, né? É concorrido então, já com os caras lá, né, mano? Então você já tem uma concorrência um pouco mais desleal. Mas existem alguns locais, como por exemplo, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, mercado da Polônia, né? A Polônia tem bastante startup de jogos. Alemanha tem bastante startup de jogos. Esses países eles estão importando mão de obra. Falta, eles não conseguem encontrar localmente. Bom então, bons programadores e game designers estão com o mercado aquecido ultimamente, certo? Exatamente. Então, pessoas profissionais de boa qualidade vão achar o espaço no mercado. Pode ter uma dificuldade inicial? Pode. Como todo mundo, toda área tem dificuldade inicial. Sim. Isso faz parte da vida, infelizmente, é assim mesmo. Mas as oportunidades vão aparecer. E a pessoa, se ela tem esse objetivo, quero sair do Brasil, não aguento esse país é uma confusão. E é verdade, nós sabemos disso. Sim. Né? Você tem a real possibilidade. Agora, a primeira pergunta que eu falo é, você sabe falar inglês? Né? O cidadão tem que saber, né? Porque
é a exigência do mercado. Você pode ir para a Alemanha, que é alemão, as empresas de TI falam tudo em inglês, internamente, porque elas têm profissionais do mundo inteiro. Então, adota essa ideia. O inglês hoje é como se fosse o grego, né? Na época lá, das escrituras, vamos dizer assim, né? Todo mundo falava grego, né? Porque era um idioma universal, vamos dizer assim. Hoje o idioma universal, entre aspas, né? É o inglês. Então o aluno tem que estudar, tem que saber aprender. Se não sabe, tem que correr atrás. Ah, sim, não tem como. Não tem como. Tudo é inglês, cara. Tudo é inglês, ainda mais nos jogos. Eu, particularmente, aprendi muito de inglês jogando videogame, no caso. Porque eu queria saber o que os caras estavam falando e eu acabava procurando e realmente aprendi muito pra caramba mesmo, de verdade. Então, realmente, inglês é uma necessidade, não é mesmo? É. E última pergunta aqui que a gente vai fazer, depois a gente vai fazer as perguntinhas rápidas, né? Tipo, o que vem na sua cabeça. Vamos lá, última pergunta. Eu queria... Não é bem uma pergunta, você daria se você tivesse que dar uma dica pra galera que quer ser game dev, qual seria a dica ultimate pra você, assim? A mais importante. A dica mais importante pra galera ser game dev. Persistência. Não é um negócio que você vai conseguir dar a noite pro dia. Provavelmente você vai bater de frente, inclusive, com pais, com familiares, que vão olhar para isso e vai falar assim, mas você quer brincar? Você quer continuar brincando? Né? Só zoeira, né? Só zoeira, nós temos vários alunos que passam por isso, né? Mas depois, quando os pais veem os trabalhos, o que os alunos fizeram, eles entendem que é um produto que eles estão desenvolvendo, eles estão aprendendo a desenvolver um produto, né? E, cara, você tem que ter cunhão, tem que ser firme, porque desenvolver jogo não é tarefa fácil, não. Então, a dica que eu passo pra galera aí, olha, você tem que estar disposto a pegar uma das áreas uma área da engenharia não trivial. Trivial não é. Naturalmente, existem outras áreas mais triviais, mais complexas do que jogos, existem, mas não é uma coisa simples. Uhum. Agora, dedicação e esforço, esse é o caminho, basicamente. Certo, né? Sim. Não, é uma área difícil, mas que se você for aplicado, você vai conseguir realmente ali um trabalho, não é como se estivesse faltando, né? Na verdade, tá precisando de profissionais da área, é só você ser dedicado, certo? E é uma área verdadeira, é um trabalho de verdade. As pessoas acham que é zoeira, né? Acham que você tá brincando, que você vai jogar videogame. Imagina eu que sou streamer, então. Streamer, faço canal no YouTube. Olha só, eu costumo dizer que depois que você entra para desenvolvimento de jogos, você vai parar de jogar, porque mano, seu tempo vai ser consumido com desenvolvimento, e é algo muito trabalhoso. Cara, eu concordo. Os jogos que você mais vai jogar são os que vocês estão desenvolvendo. Você vai ficar com tanta raiva do seu jogo, de tanto jogar ele, vai te dar tanta preguiça de olhar para ele novamente, que você vai falar que eu quero terminar essa coisa para hoje. Exato. Que eu não aguento mais jogar esse jogo. Jogo desgraçado, eu odeio esse jogo. Você vai enjoar dele. O dia que você enjoar do seu jogo, você pode lançar ele. Porque é mais ou menos isso que acontece, né? Você não aguenta, de tanto testar o seu próprio jogo, você vai ficar enjoado dele. Você vai achar ele o pior jogo do mundo. Exato. Né? Não tem problema, não importa você achar o pior do mundo. Se alguém gostar, é assim que funciona o mercado mesmo. Concordo plenamente, cara. Eu concordo plenamente. Bem, esse foi o nosso Café com Dev. Ah, não, mentira. Falta a pergunta rapidinha. Ó, você tem que me falar o que vier na sua cabeça, tá ligado? Se eu vou falar, você vem na sua cabeça. Fala direto, ó. Vamos lá. Jogo preferido? Eu gosto de jogos de estratégia, por exemplo, City Skyline, SimCity, ou certo. Jogos de estratégia tipo Age of Empires. Chique. É o meu estilo de jogo que eu mais gosto. Construir casinha, maravilha. O que mais te irrita com game dev? O que mais me irrita com game dev?
Cara, o que mais me irrita com game dev é quando você tá no meio de um processo e aí vem o game designer e muda alguma regra que você já implementou. Isso é muito chato. É verdade. Isso eu tô ligado como que é, né? Não, mano, mas eu pensei num negócio melhor. Vai ficar muito melhor, cara. Em vez dos caras jogar bola, eles vão dar tiro, mano. Vai ser muito melhor.